Então, muito boa tarde a todos, a todos quantos estão já aqui presentes neste webinar, que é mais, no fundo, constitui uma organização mais da Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Desta feita e de acordo com a informação que foi veiculada atempadamente, nomeadamente através do cartaz produzido para esta ocasião, este webinar foi organizado em colaboração com a Câmara Municipal de Alenquer e insere-se num dos ciclos que já foram compostos pela Associação, mais concretamente este que é intitulado Conversas em torno do património cultural e material. Hoje, como não podia deixar de ser, tem toda a lógica, faz todo o sentido. Este webinar é dedicado à quinta-feira da Espiga, quinta-feira da Ascensão. Como sabemos, é feriado em vários municípios. Já foi aqui mencionado, até antes mesmo de darmos início oficialmente a esta nossa conversa, este nosso encontro. Não é só em Alenquer, obviamente, como sabemos. Eu, falando ainda hoje com o professor Luís Marques, lembrei-me de repente que também é feriado hoje, por exemplo, em Vila Franca de Xira, o que faz também algum sentido, considerando a geografia, não é? A geografia que é muito próxima. E antes de dar a palavra ao Dr. António Vermelho do Corral, a quem compete proceder à grande intervenção hoje sobre o tema que aqui nos reúne, dizer o seguinte, que não vamos ultrapassar desejavelmente as 20 horas. Será 1 hora e 45 minutos de conversa, penso que bastará. E vamos remeter para o fim desta sequência de apresentações, que está elencada já no cartaz, o debate para quem quiser colocar alguma questão, tecer algum comentário. Posto isto e dito isto, então eu passo a palavra ao Dr. António Vermelho do Corral, antropólogo, conhecido de todos nós, e aqui apresenta-se com a afiliação da Sociedade de Geografia de Lisboa. Portanto, Dr. António Vermelho do Corral, por favor, a palavra, e como os ingleses gostam muito de dizer, o palco agora é todo seu. E muito obrigada por ter acedido a vir até nós conversar sobre a Quinta-feira de Espiga e da Ascensão. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora Doutora Ana Cristina Martins, pela introdução e pelas referências. É um prazer, efetivamente, ter aqui como moderadora. Enfim, já temos conhecimento de há alguns anos e temos, enfim, tenho para a Sra. Professora uma consideração muito grande e de muito respeito e de muito apreço. Sr. Presidente da Associação para a Salvaguarda do Património Cultural e Material, quero também deixar-lhe uma palavra de apreço, de respeito e de admiração, e a todos os presentes, colegas e professores, ou melhor, professores ou colegas, quero também deixar os meus cumprimentos de grande deferência e, portanto, e de respeito em relação a todos. Fico muito obrigado pela vossa atenção. A isso me permite, enfim, vou seguindo aqui um esquema que tenho para não me desviar. Eu vou começar com alguns aspectos de natureza ligados à literatura oral. E começo assim. Ai, se os passarinhos soubessem quando era a Ascensão, não comiam, nem bebiam, nem punham os pés no chão. Ora bem, isto é uma quadra popular, mas que tem um conteúdo muitíssimo amplo e de grande significado.
O comer e o não dormir implica uma chamada de atenção para o jejum e a abstinência, e que vem na sequência de um período quarental que se chamou Quaresma. E a Quaresma precede a Páscoa 40 dias. E a Ascensão segue-se 40 dias depois. O número 40 tem nos documentos sagrados um sentido muito, de grande significado. Faz parte aqui da minha palestra, mas não vou referir desta vez, porque levaria um bocadinho de tempo e, como foi referido pela senhora moderadora, temos limitação de tempo. Por outro lado, a minha. Para, para não seguir. Além disso, diz que os passarinhos não punham os pés no chão. Isto quer dizer que é uma transmissão, uma verificação mais adiante entre a verticalidade e a horizontalidade. Portanto, o divino vem de cima, está em cima, e as pombas, equiparadas aos anjos, estabelecem uma relação cósmica entre o sobrenatural e aquilo que efetivamente é natural, que é próprio, que é terreno. É terreno. Por outro lado, o povo também utiliza a ascensão em vários provérbios. Vou ler aqui alguns da minha recolha. Da Páscoa à Ascensão, 40 dias. Não, perdão, não é este que eu quero para já. Chuvinhas da Ascensão, das palhinhas fazem pão. Quinta-feira da Ascensão, seca a raiz ao pão. Quando chove na Ascensão, até as pedrinhas dão pão. Quem tem trigo da Ascensão, todo ano terá pão. Era apenas uma pequena chamada de atenção para o que o pão está representado neste rito que se chama Quinta-feira da Ascensão. E o pão, como sabem, representa o alimento principal a nível da Bíblia e, como veremos mais adiante, o pão, quando consagrado na Santa Eucaristia, transforma-se no corpo, sangue e alma de nosso Jesus Cristo, tal qual e perfeitamente como está nos céus. Portanto, há uma relação muito grande entre a ascensão e o pão. Mas há outros dias assim. Da Páscoa à Ascensão, 40 dias vão, já referimos, e quinta-feira da Ascensão seca a raiz ao pão. Portanto, tem uma marcação no tempo e tem, efetivamente, um princípio de utilidade no que se refere ao desenvolvimento da planta, do trigo ou das outras plantas. Há um momento a partir do qual, e neste caso, designadamente em relação às duas espigas que constituem a espiga, que, portanto, relacionadas com o pão, e é a partir desta data que a raiz começa a secar para no mês seguinte, o mês de junho, chamado mês de junho, é o mês de pôr a foice em punho, efetivamente começar a fazer a cega. Normalmente diz ceifa, mas o povo chama a cega dos cereais. Portanto, temos aqui dois conceitos, um mais de natureza popular e outro mais de sentido literário. Por outro lado, a festa litúrgica da Ascensão ocorre na quinta-feira depois do sexto domingo da Páscoa e cai nos meses de maio a junho, ou seja, mais precisamente entre 30 de abril e 3 de junho. A Ascensão é uma festa móvel, mas não é a festa móvel fundamental. A festa móvel fundamental é o domingo de Páscoa. E quando é que ocorre o domingo de Páscoa? Quando há um fenómeno cósmico a nível do movimento anual aparente do Sol. Ou seja, ocorre com a posição relativa entre uma estrela, que é o Sol, entre um astro, que é a Terra, e entre um satélite, que é a Lua. E quando o Sol, nesse movimento anual aparente, passa pelo Equador, é a maior proximidade destes três elementos, digamos assim, e em que o Sol passa pelo Equador
deslocando-se do hemisfério sul para o hemisfério norte até atingir o Trópico de Câncer. Mas quando passa pelo Equador no movimento para norte, há um momento único em que o dia e a noite são precisamente iguais e por isso se chama igual, equinócio. O dia e a noite são iguais e ocorre em março. Portanto, em março se inicia a primavera e dá aso à existência no mundo, na prática agrícola, digamos assim, no mundo católico, a dois períodos anuais que se chamam semestres, que é constituído por dois equinócios e constituído por dois solstícios. Se repararem, do equinócio de março até ao solstício de dezembro decorrem precisamente 9 dias. 9 dias. 9 meses. É o período de gestação. E é o período de gestação que se processou na Virgem Maria. Falei mais adiante, a Virgem Maria. Porque está fixado, não há provas efetivamente materiais disso, de que a Virgem Maria foi concedida pelo equinócio de março e Cristo, Jesus, melhor dizendo, veio a nascer no solstício de dezembro, precisamente para contrariar as festas romanas do Jus Solis. É quando o Sol efetivamente começa a aquecer e a desenvolver-se eh, até março. Temos assim depois das semestres agrícolas. Temos temos o equinócio de março, 3 meses, seguido ao verão. Portanto, é o período do ano em que é mais quente. Por outro lado, temos outros 6 meses, que são 6 meses da fecundação, que vão do equinócio de setembro até, digo bem, do equinócio de setembro até ao equinócio de março. Portanto, são também 3 meses. Engloba o inverno e engloba a primavera. Portanto, são dois, às vezes o povo diz mesmo que o ano, o verdadeiro ano agrícola, compõe-se de 2 semestres, um de semeaduras e reprodução e outro de desenvolvimento e culturas e da respectiva colheita. A festa profana da Quinta-feira de Espiga corresponde à colheita e oferta das primícias agrícolas numa liturgia que enraiza nas religiões romana, grega e judaica. A colheita e a preservação da espiga tinha como finalidade augurar fortuna, se não bem-estar e alimento, nos lares no decurso do ano. O ramo devia ser guardado até à próxima quinta-feira da espiga ou da ascensão, ou seja, a casa jamais poderia estar ausente da proteção que, através da espiritualidade contida nos elementos constitutivos da mesma, que a entidade suprema disponibilizava. A nova espiga tomava o lugar da anterior, que tinha de ser queimada na lareira e jamais lançada fora, como o povo costuma dizer, ao Deus dará. Só um pormenor, se me permitem. Ainda aqui na parte literária, eu gostava de ter falado em Camões, mas já não tenho tempo relacionar com um provérbio que é: depois da ascensão, nem salma, nem sermão. Mas poderão ver isto no Salmo, na elegia 25 de Camões, em que fala realmente da salma. Quinta-feira da Ascensão é uma terminologia da festa sagrada. Quinta-feira da Espiga é uma expressão correspondente ao rito de cariz profano. Terminologias e festas que, tendo origens diferentes, acabaram por se encontrar e harmonizar num dia comum. Quinta-feira da Ascensão ou Quinta-feira da Espiga, ou seja, a Espiga da Ascensão, também conhecida por Dia da Espiga. Na civilização cristocêntrica, a Páscoa da Ressurreição representa um dos seus mistérios principais.
É preparada durante um período de 40 dias que a precede, como já dissemos, desde a quarta-feira de cinzas, inclusive, até ao domingo de Páscoa, exclusiva, e seguida de outro período igual de tempo até à quinta-feira da Ascensão. Assim, a Ascensão ocorreu 40 dias depois da ressurreição, a meia encosta do Jardim das Oliveiras, a oriente de Jerusalém. O número 40 expressa na Bíblia um símbolo de perfeição. A periodicidade de tempo quarentenal é citada em várias passagens da Sagrada Escritura e representa um número simbólico que significa uma geração, ou seja, a vida de uma pessoa. Vou saltar aqui, portanto, algumas páginas, cerca de 11, e vou passar ao seguinte. Há cerca de 4 milénios, a Palestina estava ocupada por diversas tribos semitas. Mas, prosseguindo e dando aqui também um salto, só queria referir que enfim, estavam lá os cananeus, esteve lá, portanto, a altura dos hebreus, etc, etc. Mas no 40º dia após a sua ressurreição, Jesus Cristo convocou os seus apóstolos que reuniu no Monte Olivete, o Monte das Oliveiras, a cerca de 1 quilómetro de Jerusalém. E depois de os abençoar e lhes prometer a vinda sobre eles do Espírito Santo, o que ocorreria passados 10 dias, não são 10, são 7, é uma semana, já falaremos nisso mais adiante, a festa do Pentecostes. E levou-se no céu pelos seus próprios meios, pois era uma das três pessoas da Santíssima Trindade e ocupou lugar no céu, à direita do Pai. Este milagre, prefigurado no Antigo Testamento por Enoque, consuma-se agora. A sua subida ao etéreo traduz a separação física da terra do Filho de Deus feito homem, que voltava às suas origens. Viera do alto e ao alto regressava. Separava-se o princípio sagrado do homem-Deus, no sentido profano que ficava no homem-carne. Aquele porque divino, intocável, superior. Este porque terreno pecador, a necessitar de perfeição. A simbologia do ato é expressa através do apagamento do círio pascal após a leitura do Evangelho na missa comemorativa da festa da Ascensão, como forma representativa da partida de Cristo da companhia dos apóstolos e o seu desligamento material, porque físico, do terráqueo mundo. A ascensão marca assim o termo da presença física de Cristo na Terra. A força da luz se esvai no acompanhamento do ser, com letra maiúscula, que a produziu e que há de voltar como força espiritual através da descida do Espírito Santo na forma de língua de fogo. Isto acontece precisamente 7 dias depois da Ascensão, ou seja, 2 a 7 dias, que é o dia do Pentecostes e é, portanto, o rito da descida do Espírito Santo em línguas de fogo para iluminar o espírito dos apóstolos e propagarem a palavra de Cristo. Há aqui mais umas coisas para meter por meio, mas fica para outra altura. Apagada a luz divina, retoma-se a lucidez através das línguas de fogo que representam o Espírito Santo. E pela segunda vez, Fiat Lux. A primeira vez para dar luz ao mundo, agora para iluminar o espírito humano. O Ministério do Fogo é comum a diversas doutrinas religiosas, como o hinduísmo, o mazdaísmo, o shintoísmo, o taoísmo e também teve cabimento nas mitologias clássicas. O mundo profano está repleto de ritos do fogo, pois é uma tradição generalizada a muitas culturas crísticas ou não. O imperador de Monomotapa, para dar apenas o exemplo, que é um potentado africano ocupado nuclear entre o Zimbábue e Moçambique, e que existiu desde o século XVI até o século XVII, dava uma passagem por todos os seus reinos e obrigava todos os seus súditos a apagarem o fogo para retomarem o fogo do próprio imperador do Monomotapa. Era um princípio de sujeição. O fogo tem nas religiões a finalidade de purificar e regenerar. No mundo do profano, o de submeter, sacrificar. Representará o molho da espiga, o facho de luz? O elo de ligação entre a terra e o alto? Entre o superior e o barro? Entre a escuridão e a claridade?
A ascensão, conceptualizada como a subida da alma, opõe-se à descida aos infernos, justificando a criação cosmogónica bíblica da existência de três mundos: o céu, a terra e a região inferior, onde ficará o inferno. Há um quarto espaço, que é o limbo. E o limbo foi criado para nele ficarem depositadas todas as almas desde a sua criação. E só entraram no céu depois de Cristo ter ascendido ao seu Pai, ter aberto as portas do céu e todos os espíritos que estavam no limbo tomaram a entrada no mesmo. Posteriormente, só entravam no limbo aqueles que efetivamente não eram batizados. E como sabem, quando nascia uma criança e que estava em perigo de morte e não havia possibilidades de a batizar, qualquer pessoa podia substituir-se ao celebrante, deitar-lhe água na cabeça e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era o quanto bastava para ficar cristianizada e poder não ir para o limbo e ir imediatamente e diretamente para, para o céu. A liturgia do fogo, a liturgia, a ascensão conceptualiza-se na subida da alma, pois já disse, ok. Assim a vida gera-se na Terra, o corpo desce ao abismo, a alma eleva-se no espaço sideral até ao Criador. A liturgia do fogo está, portanto, diretamente ligada à ascensão, e ao seu contrário, a água. Assim como a água se dirige para baixo, para o fundo, o fogo eleva-se no sentido do cosmos e nesse entendimento, Cristo, seguindo o princípio da verticalidade, sobe pelo espaço celestial de encontro às suas origens, retomando a mesma direção, agora no sentido inverso que tomara quando Deus o fez anunciar através do anjo São Gabriel, que por sua vez penetrou na Virgem Maria e a fecundou. A água só ascende através do calor, numa conjugação dos contrários, para descer posteriormente em forma de chuva, fertilizando a terra que há de produzir frutos, dos quais se separam as primícias para as primeiras ofertas aos deuses, sejam eles pagãos ou não, em sinal de reconhecimento do seu poder sobre a criação. O fogo está assim no meio de um ritual de morte e de vida, que queima e mata, para provocar a posteriori renovo da água celeste, porque pura e divina. Desse retorno se hão de colher as peças que constituirão a espiga sacralizada. Festa religiosa, a Ascensão comemora o sentido vertical da religiosidade cristã. A entidade divina reside no alto. A Virgem Maria concebeu por intercessão do Espírito Santo, que, integrando a Trinidade Santíssima, vem do céu, Deus, feito homem, sobe ao etéreo e do cosmos desce o Espírito Santo em línguas de fogo para a iluminação do Espírito dos apóstolos. Festa profana, ou como festa profana, a recolha da espiga concretiza a vida do tempo comum, do cidadão mortal no sentido horizontal da vida, da sua existência, recorrendo aos bens materiais e espirituais que o espaço onde se fixou lhe proporciona. Na Igreja, o homem comunga do sentido religioso da vida, cumprindo os mistérios do cristianismo. No campo, entrega-se aos devaneios e colhe dos atrativos que a natureza lhe prodigaliza, sem que se liberte totalmente da influência que o sagrado imprima à sua conduta. A relação entre o mundo sagrado e a vida profana expressa-se numa unidade de comportamentos e atitudes que se completam condicionando-se. O religioso impõe princípios, o profano modela-os. O religioso é exigente, o profano tolerante. O religioso diviniza-se, o profano mundializa-se. O religioso compensa a alma, o profano enlanguece o corpo. O religioso preconiza promessas, o profano aproveita-as. O religioso aguarda no tempo, o profano
exige consolos imediatos. O sagrado promete, o profano realiza. O sagrado recompensa, o profano quer logo apaga. O sagrado é abstrato, o profano concreto. O sagrado não se vê, o profano é palpável. A vida eterna é uma incógnita e o mundo real, uma certeza. A esperança alimenta-se com a fé. A carne goza com o mundo. E vamos lá compreender os contrastes de uma e de outra. No cruzamento destes princípios, a verticalidade no sentido sagrado com a horizontalidade da vida terrena que o homem tenta equilibrar, se confundem os esforços do cotidiano no sentido de tentar alcançar o bem glorioso da eternidade, sem perder os gozos imediatos da vida mundana. Cosa e peca, penitencia-se e salva-se. Não é fácil manter o equilíbrio. Na mitologia grega aparece Deméter como divindade com sentido de terra-mãe, conjugando em si os dois significados. O de terra, em cujas profundezas se processa o mistério da vida vegetal, e o de mãe, que dispensa ao homem os frutos do solo, principalmente o trigo, seu principal alimento. Com licença. Na terra ocorre a fecundação, como mãe proporciona a reprodução. O terceiro elemento necessário colhe da união com Poseidon, que na mitologia simboliza o elemento úmido, a água que brota da terra, que é Deméter, provocando os processos da fecundação e consequente reprodução. Segundo um outro mito, da sua união com o herói Jasão, nasceu Plutus, símbolo da riqueza e imagem da terra cultivada, que acompanha as várias fases, porque os frutos e cereais têm necessidade de passar. Um terceiro mito narra que Hades, Plutão, como sabem, Deus dos infernos, Deus do mundo subterrâneo, raptou e violou Cora, também conhecida por Persófone ou Proserpine, filha de Deméter, Ceres, que é a deusa da terra, como sabe, e de Zeus. Portanto, há aqui uma mistura entre a mitologia romana e a mitologia grega. A mãe procurou-a triste e desolada por toda a terra e sem resultado. Finalmente informada do sucedido e do local onde se encontrava, intercedeu junto de Deus para a sua obtenção. Mas como Cora tivesse comido bagos de romã, não podia ser libertada das profundezas da terra e retirada de seu marido. Perdera a sua qualidade de donzela e passara a chamar-se de Persépona. Deméter intercede junto de Deus, que decide que passará metade do ano com a mãe e outra metade com o marido. Os 6 meses que vive com o marido e o marido. Reparem que eu há pouco dividi, segundo aquilo que colhi dos labradores, que o ano divide-se em 2 períodos, 6 meses. E estão aqui, devidamente representados. Deméter intercede, os 6 meses que vive no mundo, que vive com o marido nas trevas subterrâneas, correspondem ao período de tempo designado por inverno, que abrange também o outono, quando ocorre a germinação das sementes, cujas raízes se afundam no solo. Já falámos nisto, através da água. Durante este lapso de tempo, Deméter, sua mãe, ou melhor, a sua faceta terra, apresenta-se enlutada, triste e chorosa, que é a chuva. O inverno, tudo isto são simbologias, representa assim o luto da terra e o tempo de luto e tristeza de Deméter, aguardando sempre o eterno retorno de sua filha Perséfone. Enquanto Perséfone desce à terra para ser fecundada, desenvolvendo o mistério da fecundação das sementes, sua mãe da terra sobe ao Olimpo, rogando a Zeus que a faça regressar jovem e renovada. Diz o povo: tudo que nasce morre lá no pino do verão, tudo volta a renascer, só a mocidade não. A mocidade não, tem aqui um sentido muito específico. Perséfone representa a semente lançada à terra no inverno, que brota vicejante no verão.
Ambas completam o ciclo reprodutivo da natureza agrícola, que todos os anos se repõe, se renova. A espiga é o fruto, o seu renovo. O período que demora com a mãe corresponde ao tempo da luz, à época florida, de alegria e felicidade que preenche o verão, englobando a primavera. O verão traduz-se por retorno de Cora, a donzela, que com a sua revirgindade traz consigo o retorno da semente lançada à terra, onde sofreu o mistério da fertilidade, manifestando-se agora com o mistério da reprodução e, consequentemente, das colheitas. É o mito do eterno retorno preconizado por Mircea Eliade. Purifica-se da terra e então se chama Cora. Regressa aos infernos e retoma o nome de Perséfone. São duas facetas de uma mesma divindade que se substituem ciclicamente na efetivação de um fenómeno de fecundidade e reprodução. Como este fenómeno se processa em simultâneo com as duas divindades míticas, ambas são homenageadas como as grandes deusas da natureza, sempre morta, sempre renascida. Contudo, por um lado, com alegria e noutra, com luto, por um lado, com alegria noutra época. É-lhes também atribuída a invenção dos instrumentos agrícolas e os diversos trabalhos nos campos. As festas em homenagem a Deméter transitam para a cultura da Roma Antiga, transformando-se esta, a Deméter, em Ceres. Cora transforma-se em Perséfone ou Prosépina. Hades em Platão e Zeus em Júpiter. E assim vamos encontrar Ceres como a deusa que preside os trabalhos do campo, mais concretamente à agricultura, e especialmente às searas que dão o pão, principal e fundamental alimento do homem, e também dos frutos e do grão. O seu culto vulgarizou-se no mundo romano, alcançando a Lusitânia. Eram-lhe oferecidas as primícias de todos os frutos e os que perturbavam os seus mistérios eram severamente castigados com a morte. As suas festas duravam 10 dias e foram as mais representativas e essenciais festas em todo o mundo antigo greco-romano. Vejam, portanto, a sua importância. Com a designação de Demetrias ou Ludi Cereales, ou simplesmente cerealia. De cereales derivou o vocábulo cereais. No decurso dessas festas, quando da imolação das vítimas, os sacerdotes gregos e romanos lançavam sobre a cabeça das mesmas vítimas, claro, grãos de trigo ou farinha, ciosos dos mistérios da imortalidade e da ressurreição. Na mitologia faraónica, Osíris pode aparecer também representado com uma espiga, igualmente como símbolo da ressurreição, da imortalidade e felicidade no além. É o Deus que morre e ressuscita eternamente num processo imitativo das terras do Delta, que ora se apresentam secas, entenda-se mortas ou úmidas, prontas à sementeira dos grãos que hão de reproduzir-se. Estes mistérios da morte e da ressurreição estão também atestados no Novo Testamento através do grão de trigo que cai na terra. Se esse grão de trigo não morrer, produzirá muito fruto. E o Antigo Testamento relaciona a primavera com o tempo dos frutos novos. Ceres é geralmente representada tendo na mão direita uma foice e na esquerda um punhado de espigas e papoilas. E sobre a cabeça uma coroa feita a partir dos mesmos elementos. Pode também aparecer figurada coberta de ubérrimos seios. O seio materno e o seio da terra tinham de comum a fecundidade e a reprodução, traduzindo a harmonia entre a vida humana e a vida vegetal, ao mesmo tempo evocando a morte e o renascimento do grão.
Através de Ceres, deusa da fecundidade e dos mistérios da vida, se processa a sucessão das estações do ano, ocorre a transformação da semente e se evoca o regresso das colheitas. Nas culturas antigas havia o velho hábito, cujas origens remontam às festas do equinócio da primavera do tempo pagão, de evocação e agradecimento aos deuses, prodigalizando um ano agrícola fértil e farto. Fértil no que respeita à reprodução de animais, farto em alimentos não só para aqueles, mas principalmente para os homens e suas famílias. Para aqueles, para os animais e para as famílias. Vejam a duplicação da situação. Os cereais, que sem os animais não podiam tratar-se a terra e não podiam colher-se cereais. Os cereais, com especial relevo para o trigo, eram uma dádiva dos deuses, o dom da vida, o alimento fundamental. As práticas arianas e pagãs foram violentamente banidas no ano 381 pelo imperador romano Teodósio I, Flávio Teodósio Magno. Foi imperador entre os anos 379 e 395 da era cristã, a partir de um decreto através do qual todos os templos e imagens pagãs foram destruídos e proibidos os cultos idólatras, como o sacrifício de animais, as libações aos penates, como sabem, os penates são os deuses dos lares, e o uso de incenso dentro das casas. Proclamaram o cristianismo como religião oficial do Império. Em tempos não muito recuados, neste dia, benziam-se os primeiros frutos e fazia-se uma procissão com velas e estandartes. Vou citar um exemplo. No meu concelho, Figueira de Castelo Rodrigo, foi na semana da Ascensão, chamada Semana das Ladainhas, podemos depois falar nisto se quiser. As populações, há três populações, Penha d'Água, Freixeira do Torrão e Colbial, que se unem num ponto só. Portanto, faz ali um ponto único, uma espécie de um vértice de um triângulo. E então saíam da igreja para se encontrarem num ponto, saíram de cada uma das igrejas dessas três freguesias, saíam as respectivas procissões, etc, etc, e para se encontrar nesse ponto limítrofe das três freguesias, no sítio chamado Quintas do Alto da Serra, com o sacerdote a abençoar os campos e seus frutos, principalmente as searas, num processo imitativo das antigas festas pagãs aos deuses da cultura greco-romana. No campo ou no interior das povoações se entoavam cânticos e se executavam danças ou rodas de mãos dadas, com ou sem música instrumental. Logo pela manhã, grupos de rapazes e raparigas que muitas vezes ficavam a dormir em conjunto, embora separados, ou numa casa dos pais de um deles ou de uma delas, ou numa casa no campo, devidamente acompanhados, qual hipotética séries, não fosse o diabo de selas, a expressão natural popular, está subjacente àquilo que efetivamente imaginam, pois está em causa a pureza da jovem moça, que é Cora. Quando assim não era, combinava-se hora e local de encontro para a partida. Levantavam-se cedo para colher a espiga. Deviam fazê-lo antes do nascer do sol, para que se não perdessem as virtudes que se procurava contivessem em si os vários elementos campestres que se propunham coletar. A condutora do grupo propunha uma reza prévia de agradecimento ao Criador, Júpiter, no mundo pagão, pela dádiva através da natureza, Ceres, deusa pagã. Após o que se podia proceder à recolha. O local fora previamente acertado, como acertado fora a escolha das pessoas que haviam de integrar o grupo. A seleção processa-se em função de fortes laços de amizade e pode revestir intenções de aproximação afetiva, se não mesmo amorosa. Respeitava-se, porém, a posição social.
Desnecessário será dizer das alegrias efusivas que animavam estes grupos e da sã conduta que os movia, independentemente de algum beliscão ou qualquer beijo que escondidamente algum rapaz, então, fosse capaz de roubar. A fama da rapariga e a honorabilidade da família seriam questionadas, caso de ofensa à prosépia. A acompanhante do grupo teria que justificar-se pela falta de zelo na vigilância e responderia perante a mãe da coisa, entre aspas, violada. Entre efusivas algazarras, inocentes correrias, transbordantes corações de júbilo, hilariantes ditoches, se iam retirando da natureza e furtando ao lavrador os vegetais necessários que haviam de constituir a espiga da quinta-feira da Ascensão. Este rito justifica a reminiscência dos antigos cultos da vegetação, que, mantendo a essência da sua tradição, se projetou até um presente próximo. E, pleno de atividade, se afirma no velho e sábio adágio, como já repetimos, dissemos, vamos repetir. As chuvinhas da ascensão das palhinhas fazem pão. Em contraste aparente com este outro que diz: a quinta-feira da Ascensão seca a raiz ao pão. Podíamos, parece haver uma contestação, no fundo não há. Depende, como viram, estas festas são móveis e, portanto, pode haver uma mobilidade que vai até cerca de 3 meses incompletos, mas quase plenos. Este teísmo de cariz agrário, que releva da relação entre as concepções religiosas e mágicas, providenciando a vida e conjugação com a fecundidade da terra, deve entender-se como fertilidade dos campos e das famílias, e também dos animais, e necessariamente da comunidade, através da valorização simbólica da terra, na qual se confunde um valor sagrado e um significado simbólico próprio e universal. Aqui refiro Bernardo Bernardi, um antropólogo italiano. Vou só aqui para fazer um pormenor, se me permitem. Eu comecei a ler livros alguns importantes, como, por exemplo, O Inferno de Dante e outros semelhantes, e na biblioteca da madrinha da minha irmã havia estes livros, que o pai tinha sido livreiro em Luanda, e descobri um livro muito volumoso chamado, com o título Os Noivos, e li aquele livro, Os Noivos. Tinha eu por aí 15, 16, vá lá, 17 anos. E fiquei muito admirado quando, já depois de ter estudado antropologia e ensinar antropologia, fui descobrir na coleção de edições 70 uma obra deste mesmo Bernardo Bernardi. Curioso, não é? Que depois passei efetivamente a recomendar aos meus alunos. E nunca esqueci uma frase com que ele terminava o romance titulado Os Noivos, que ocorria na Idade Média. Não há dor, por mais profunda que seja, que o tempo não venha suavizar. Continuando. Permito agradecer a atenção a esta parte. É coincidência, sobretudo, deste Bernardo Bernard, que me aparece na vida em dois momentos totalmente diferentes e longe de mim poder, efetivamente, pensar que esta situação pudesse ocorrer. Para o Ribacudano, que é da minha região, a terra sagrada e mítica. O indivíduo herda, valoriza, acrescenta, mas está-lhe interdito aliená-la, com o que poderá desgostar os antepassados. Se o fizer, arrisca-se a sofrer consequências nefastas. Como bem sacralizado, o seu atual detentor é tão somente um usufrutuário e terá de a transmitir aos seus sucessores igualmente, se não melhorada, em relação à forma como recebeu. Como possuidor transitório ou de circunstância, pode coletar dela tudo quanto se lhe proporcione e dos seus frutos, ervas e de plantas, fazer o uso conveniente. Há duas correntes quanto aos elementos que devem integrar essa espiga, que mais não é do que um molho feito a partir de vários produtos. Verdadeiramente, uma espiga
verdadeiramente, repito, uma espiga deve conter 7 elementos: espiga de trigo e espiga de centeio, ramo de oliveira, ponta de videira, bagaça amarela, malmequeres bravos de cor branca e papoilas. Eventualmente pode conter um número menor dos referidos supra. Não, mas dos referidos supra não devem faltar as espigas de cereal, o ramo de oliveira e a ponta da videira. Porquê? Porque são os 3 produtos básicos da agricultura mediterrânica e intimamente ligados à civilização cristocêntrica. Todos eles aparecem nas simbologias da Igreja. Não temos tempo para esclarecer este pormenor. Pode integrar outros elementos ao gosto de cada um, como a giesta, o alecrim e o rosmaninho. Reparem que eu vou falando das coisas em trilogias. Dependendo do revestimento natural do espaço, cada pessoa faz o seu e poderá fazer quantos quiser para oferecer a familiares e amigos. E, eventualmente, para um moço ou uma moça que se tenha, enfim, usando uma linguagem muito popular, que se tenha debaixo de olho ou que se pretenda catrapiscar. Portanto, isto é a linguagem popular. Há uma denúncia subtil, um pretexto de aproximação amorosa. Mas estes produtos não são escolhidos em vão, pois estão carregados de forte simbologia cultural, de cariz mediterrâneo, porque ligados, por um lado, aos alimentos fundamentais típicos da região em que Portugal se situa, que é mediterrânea. Por outro, em conexão com as cores e com a riqueza a que se aspira por uma ambicionada fortuna ou sorte. Fortuna ou sorte como deusas da mitologia romana. Vamos começar a falar então da espiga de trigo. A espiga de trigo representa o pão nosso de cada dia, que o Senhor Deus, Javé, Jeová, nos dá e de cuja farinha se fará a hóstia consagrada, também designada por pão da Igreja, representando em pão ázimo o corpo de Jesus Cristo, entenda-se, o corpo de Deus feito homem, em consequência da consagração que há de ocorrer durante a Eucaristia. É o cereal da excelência. Traduz riqueza, opulência, abundância, fartura, almejando uma casa onde os produtos alimentares não escasseiem. Também se lhe poderá atribuir o dom da fertilidade, no seu mais amplo sentido, isto é, da família, do gadinho, da mãe terra, de onde tudo vem e onde tudo vai parar. Por outro lado, e a imaginação popular não tem limites, dado que as espigas, ou melhor, os seus grãos, estão resguardados por preganas que picam, que arranham e que incomodam, podem simbolizar também o esforço e o sacrifício que representam para a sua obtenção. Preparação do terreno, semeadura, tratamentos intermédios, colheita e transformação. Há quem estabeleça comparação com a vida de Cristo, de tão atribulada que foi, pretendendo-se registar uma correlação entre o sagrado e o profano. Por isso, não se pode, não se deve estragar o pão que tanto trabalho deu até chegar à mesa, havendo quem exagere, aproveitando as suas migalhas, tal como o celebrante faz quando a distribuição da comunhão, em que cada partícula da hóstia representa o corpo de Cristo. Quer dizer, uma hóstia pode partir, às vezes até acontece que os comungantes são mais que o número de hóstias, partindo de uma hóstia, automaticamente em cada uma delas fica representado o corpo de Cristo. Vamos falar do centeio. O centeio se liga à fartura e à abundância. E ao contrário de ser considerado um cereal menor, pobre em relação ao trigo, sobressai pela sua resistência tanto aos solos, pois se semeia em locais onde o trigo não sobreviveria, quanto às intempéries que fariam murchar o trigo, cereal nobre, pois exige solos mais fundos e úmidos. Se não representa a abundância na sua plenitude,
pelo menos suprime a pobreza. São as espigas de trigo e de centeio, conjugadas com o dia em que são recolhidas da natureza, que dão ao ramo a designação genérica de quinta-feira da espiga, albergando no seu significado mais profundo a união de dois testemunhos, o sagrado e o profano. O sagrado que advém da festa em homenagem à subida física de Cristo ao céu e consequente descida do Espírito Santo. O profano, materializado no objeto, molho, espiga, que construído pelo ser humano o faz a partir de dádivas, que são os elementos que integram a espiga, que o ente superior lhe disponibilizou através da natureza. Porque a espiga provém da natureza, contendo cereal que se transforma em pão, alimento do homem, afigura-se oportuno trazer à colação uma das lendas ligadas à fuga da Sagrada Família para o Egito, por se ajustar à explicação. Quando José foi avisado pelo anjo em sonhos de que devia fugir para o Egito, a fim de livrar o menino de ser assassinado à luz dos carrascos de Herodes, disse-lhe o conhecimento à Virgem Maria. O tempo era escasso e os preparativos são sempre alguns, por mais rudimentares que pareçam. Enquanto José preparou o transporte, já que a viagem era longa para ser feita sem paragens, a Virgem Maria preparou o seu divino filho e ajeitou a merenda. Teve que juntar farinha e fazer pão, ou porque a pressa era mais do que muita, ou porque a levedação da massa exige muito tempo, não lhe misturou fermento. Foi amassar, colocar no forno, tomar os pães, meter na talega, montar o jerico e partir. O pão levou apenas água, não levou fermento. A farinha manteve a sua pureza, acrescida da pureza da água. Dois elementos sem mácula, como eram a Virgem Maria e o seu filho. O pão ázimo alimenta o espírito. O pão levedado sacia o corpo. E foi devido a este facto, e como lembrança da fuga para o Egito, que passou a usar-se, quando a celebração da missa, a hóstia feita a partir da farinha de trigo isenta de fermento, pão ázimo, que após a consubstanciação se transforma no corpo de Cristo, tão real e perfeitamente como está no céu, sentado à direita de Deus Pai, desde o momento da sua ascensão. Vamos agora falar do ramo de oliveira. Apresenta-se como uma dupla simbologia. Quando o dilúvio descrito no Gênesis, porque há outros igualmente de caráter universal, como por exemplo os desencadeados por Zeus e por Deucalião, como por exemplo Deucalião, o principal habitante da arca, Noé, depois de ter solto um corvo que não voltou, libertou uma pomba, animal dócil e pacífico, que regressou transportando no bico um ramo de oliveira, simbolizando um pacto de paz estabelecido entre os céus e a terra, entre o Deus Supremo e o homem vulnerável e pecador, denunciando-lhe a existência de espaço onde poderia habitar com a sua descendência e onde se desenvolveriam os animais e sementes que fizeram recolher à terra. Eu digo aqui vulnerável e pecador, porque, como sabem, o dilúvio foi enviado como castigo pelos pecados cometidos pelos homens, sobretudo porque se dedicavam muito à deusa Baal, ao casal Deus Baal, com licença. A oliveira simboliza a paz, a harmonia e a luz, mas também tem o dom de afastar as doenças mentais, prevenindo a lucidez de espírito que todo o crente deve possuir para louvar e bendizer o seu Criador e saber orientar a sua casa e a sua família, pelos quais é responsável os olhos de Deus e do mundo. O molho ao ramo da espiga tem de ser amarrado. Deve ser com as pontas, ou melhor, com os calos das ervas, designadamente do trigo ou centeio. Também se pode recorrer ao junco ou à junça. Não poderá ser atado com o cordel, pois é adulterar o sentido da natureza que forneceu os elementos constitutivos do ramo. Conjunto e amarra devem ser produtos naturais, estando interdita a utilização de coisas que lhe são estranhas.
O uso de cordel ou similar será vedado, pois lhe pode retirar os dons das ervas ou plantas que entraram na sua confecção. Atualmente, a adulteração é frequente, principalmente quando o objetivo da feitura das espigas, ou seja, do molho das espigas, é o lucro. A venalidade subjugou a pureza dos princípios. A tradição é vilipendiada por interesses mesquinhos. A ganância domina os ambiciosos. Tenho dito. Só um minutinho para pedir aqui à nossa colega Maria Matos que passe seis imagens, são muito rápidas, pode ser? Portanto, vocês já conhecem. ah, Ora, para aí um bocadinho. Esta espiga não teve alimento sagrado. E não teve alimento sagrado porque foi atada com o cordel. Não pode ser, não, eu quis referir só aqueles parágrafos do fim para chamar a atenção o molho da espiga deve ser atado com elementos da própria espiga. Então ficam uns mais compridos, dá-se uma volta e dá-se o nó com as próprias coisas. Porque isto é um elemento estranho à natureza e, consequentemente, vai retirar as virtudes que o ramo contém. Passe, se faz favor, colega. Aqui é uma forma de colheita, portanto, está aqui uma senhora a colher, uma vinha. Claro que o terreno não é suficientemente apropriado, pois já não é isso, deveria ser maciado, com apoios, etc, etc. Mas é para dar uma ideia de campo e de videira, que é um dos elementos constitutivos da espiga. Passe, se faz favor. Portanto, uma seara onde efetivamente se colhem as espigas, cada pessoa, para cada ramo é uma espiga, não é? Portanto, há aqui um ramo de espigas para denunciar a fartura do trigo. Passa outra, se faz favor. Portanto, uma senhora aqui com espigas de centeio. Já são de centeio. Portanto, os dois cereais que integram a espiga. Faz favor de continuar, por favor. Aqui já são, portanto, três senhoras que fizeram a coleta, que fizeram o ramo, enfim, um bocadinho enfeitado, para dar um ar de alegria à situação. Quero terminar agradecendo à minha colega a Maria Matos a gentileza que teve na. Então, muito obrigada, doutora Antónia Vermelho do Corral, por esta praticamente uma hora, mais do que uma conferência, quase uma aula, diria eu, de praticamente uma hora, com bastantes detalhes. Todos nós certamente que aprendemos imenso e aprenderíamos ainda mais, não fosse aqui o fator tempo, não é? Que é sempre implacável. De qualquer dos modos, eu permito-me sugerir que disponibilize de alguma forma, ou tal como está, ou depois de uma revisão, se assim entender, que disponibilize este texto que acabou de nos ler, porque é uma súmula, não é? Uma súmula do muito que há a dizer acerca da Quinta-feira da Espiga e da Quinta-feira da Ascensão. Então, solicitamos à doutora Cláudia Luís, que eu sei que está connosco, se não desde o início, quase desde o princípio desta webinar, senhora vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Alenquer. Não sei se já ligou. Já, estou aqui. Muito bem, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, muito obrigada, por ter esperado até este momento e agradecemos-lhe imenso, que tivesse podido associar-se a este webinar. Sei que hoje é feriado municipal, portanto, o agradecimento aqui há que crescer, este agradecimento é crescido, não é? Porque, considerando tratar-se de um feriado em Alenquer. Portanto, doutora Cláudia Luís, por favor, a palavra é sua, agora, a partir de agora. Muito obrigada, doutora Ana. Agradecer também o convite que me foi feito para poder partilhar aqui um pouco daquilo que se faz por Alenquer nesta Quinta-feira da Espiga ou Quinta-feira da Ascensão. Agradecer também aquilo, e reitero aquilo que a doutora Ana disse acerca do que o professor António Corral falou, por esta aula fabulosa, porque tantas vezes fazemos coisas, não sabemos muito bem os significados, não é? Portanto, aqui elucidou-nos e agradeço por isso. Ao professor Luís Marques, obrigada também pelo convite.
por ser lembrado da Câmara Municipal de Alenquer, para partilhar aqui esta prática da nossa Quinta-feira da Ascensão. Pedir-vos desculpa pela pergunta de há pouco, da minha pressa. A verdade é que neste nosso feriado acontece a nossa Feira da Ascensão. A feira também está da minha responsabilidade. Confesso que o telefone toca muito, estão-me a pedir socorro e por essa razão eu pedi aqui para podermos alterar aqui a nossa ordem. Peço desculpa por isso, mas isto quando são muitas frentes não é fácil. Bom, eu vou falar aqui sobre o feriado da Quinta-feira da Ascensão no Concelho de Alenquer. E vou-me focar essencialmente naquilo que é o dia dos alenquerenses, agora, embora fruto destes tempos modernos, também já um bocadinho alterado, não é? Mas que nós queremos muito restituir esta genuidade da Quinta-feira da Espiga, da apanha do ramo da espiga, e queremos, e ainda hoje, numa das nossas atividades da feira, era precisamente um pad paper que tinha como objetivo que os participantes pudessem apanhar o seu ramo de espiga com os elementos a que temos direito em Alenquer, porque eu sei que eles são diferentes também de região para região, embora o Dr. António Corral tenha falado da composição base, não é, deste ramo de espiga. Relativamente ao Concelho de Alenquer, era tradição, portanto, este feriado era quase como que um feriado sagrado, e era tradição nesse dia as famílias saírem, irem para o campo e lá fazerem a festa e comerem o seu farnel, como aqui se dizia. Nós também temos alguns provérbios associados à Quinta-feira da Ascensão em algumas das nossas localidades. Vou-vos dar o exemplo da localidade, ali nas localidades, nas orlas na base da Serra do Monte Junto, onde há um provérbio que nos diz que na Quinta-feira da Espiga há uma hora em que os passarinhos não vão aos ninhos, as águas dos ribeiros não correm, o leite não coalha e o pão não leveda. Diz também aqui, e há quem diga que esta hora era a hora do meio-dia. Não sei se será assim ou não. A verdade é que há este ditado e ainda hoje ele é respeitado. Diz também numa pequena aldeia, talvez a aldeia mais pequenina do nosso concelho, que é a Toguia, em que os antigos pastores serranos, no dia da Quinta-feira da Ascensão, não vendiam leite. Todo o leite era dado. Noutras terras concelhias, há quem diga que não se fazia pão, mas também é engraçado que noutras do mesmo concelho, não é? Concelho de Alenquer, que se diga que nesse dia coce-se o pão, porque essa cozedura na Quinta-feira da Espiga era sinal de que iríamos ter pão para o ano inteiro. Portanto, no mesmo concelho temos aqui algumas divergências. Uma outra tradição que nós temos aqui na Quinta-feira da Espiga é na localidade de Cabanas de Torres. Esta já é uma tradição que já quase não existe, que tem a ver com a celebração da Missa das Andorinhas. Portanto, aqui já ligar muito à parte religiosa, como o Dr. António há pouco falava. Portanto, aqui na Quinta-feira da Ascensão, na localidade de Cabanas de Torres, era habitual, durante a celebração da missa, soltarem-se andorinhas no momento da elevação. Na mesma ocasião, eram lançadas pétalas de flores sobre os presentes e cantava-se ali um rosário. Portanto, são algumas das nossas tradições da Quinta-feira da Ascensão, algumas das quais ainda estão presentes. Relativamente à apanha da espiga, e o Dr. Luís Marques tem depois um pequeno vídeo nosso, aqui do município, o nosso ramo de
de espiga é composto por 5 elementos, não com um número concreto de elementos, sendo que o número que for deverá ser ímpar. Portanto, podem ser 3, 5, 10, 9, por aí fora, elementos da espiga. E quais são os nossos elementos? O trigo, a papoila, o alecrim, os malmequeres, a videira e a oliveira. Cada um destes elementos tem o seu significado, como o Dr. António há pouco falou, e devem ser sempre apanhados em número ímpar. Em Alenquer, este nosso ramo da espiga deve ser atado e guardado atrás da porta para a quinta-feira seguinte, de modo a garantir que iríamos ter durante todo o ano pão, azeite, dinheiro e alegria. Há também quem junte ao ramo da espiga um saquinho com uma fatia de pão e um tostão. Agora já não há o tostão, não é? Mas com uma moeda. Portanto, e o objetivo era acreditarmos que iríamos ter dinheiro, o pão, o azeite e a alegria durante todo o ano. E esse raminho era guardado atrás da porta até à próxima quinta-feira da espiga. Acrescentar também que nós em Alenquer celebramos uma outra festividade que está intimamente ligada com a Ascensão, mas sobretudo com a Páscoa, como o Dr. António há pouco dizia, na verdade é a grande festa. Nós celebramos aqui o Pentecostes, que na verdade são as nossas festas do Império do Divino Espírito Santo, que foram instituídas em Alenquer em 1321 pela Rainha Santa Isabel, a quando do seu exílio por terras de Alenquer. As nossas festas perderam-se aqui no tempo, sendo os nossos registros os últimos de 1945 e desde 2007 que o município decidiu recuperar essa festividade que também está intimamente ligada à Ascensão. Tanto como dizia há pouco, 7 dias após a Ascensão, cá temos então o Pentecostes, não é? E nós em Alenquer celebramos com as festas do Império do Divino Espírito Santo, que a Rainha instituiu aqui quando cá esteve exilada. Depois daqui foi para os Açores, onde são subejamente conhecidas. Aliás, a maioria das pessoas até acha que as festas têm origem nos Açores, mas elas efetivamente nasceram aqui e dos Açores foram para o mundo, não é? Portanto, terminamos assim o nosso ciclo com as nossas festas. E a quinta-feira da Ascensão é giro, que ainda conseguimos ver pessoas no campo a apanhar o seu ramo da espiga, sobretudo os mais velhos, e tem havido aqui de facto uma preocupação em mantermos esta tradição que acaba por ser passada de geração em geração, embora infelizmente se vá perdendo, fruto daquilo que vamos vivendo, não é? Das pessoas que vêm para o concelho e não têm a tradição. Mas nós fazemos questão de continuar a manter a tradição, fazemos questão de na nossa feira, a feira é aqui só um complemento, não é? Nada tem a ver com a quinta-feira da Ascensão, mas no fundo é de mostrarmos a todos os que nos visitam o que é que o Conselho de Alenquer tem de bom para mostrar, sabe fazer de bem. Portanto, olhem, deixo aqui o convite também para virem apanhar a vossa espiga a Alenquer, participarem na nossa feira, tenho todo o gosto em vos receber e peço agora ao Dr. Luís Marques que possa eventualmente passar o vídeo. Foi uma brincadeira que fizemos para explicar aos mais jovens o que é isto da quinta-feira da espiga, o que é isto de apanhar a espiga, que elementos é que tem. Pedimos a colaboração aqui de 2 dos nossos alunos da Universidade da Terceira Idade, ficaram maravilhados e, de facto, no fim, o produto foi interessante e acho que passamos muito bem a mensagem.
Muito obrigada, a doutora Cláudia Luís, por esta forma tão entusiasmada, entusiasmante e esclarecedora, como tem de facto procurado recuperar, recuperar, valorizar estas expressões, não é? Estas expressões do património imaterial. Professor Luís Marques, não sei se já está em condições de passar o tal pequeno vídeo. Feliz hoje? Muito porquê? Porque vim contigo apanhar a espiga, porque hoje é dia da espiga, quinta-feira da Ascensão. Um dia muito importante, aqui e em todo lado. Muito sagrado. Os nossos avós consideravam este dia como aquele mais sagrado do ano. Porquê? Porque foi neste dia que Jesus Cristo fez a sua ascensão ao céu. E deixou a vida terrena, não é? Fez a sua missão na Terra e partiu. E na hora da partida é sempre a hora em que se festeja mais aquilo que foi de bom da sua passagem, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer os nossos ramos de espiga para levarmos para as nossas casas, para ficar atrás da porta, tal como os nossos avós. Com os pés para cima. Com os pés para cima, exatamente. E até ao ano seguinte, quando se substitui por um outro novo ramo, não é verdade? E isto serve para quê? Para afastar as más energias e trazer a abundância à nossa casa. Vamos fazer o nosso ramo. 3 espigas. A base principal. A base principal. Porque representa o pão, a vida, a fecundidade. Esta representa o pão. O pão. Ok. Agora temos aqui uma amarela que representa o ouro e outra branca que representa a prata, que é a riqueza. A riqueza. Que não falta riqueza às pessoas. Agora temos aqui um elemento importante, são todos importantes, mas este representa o amor. O amor. E as ligações entre as pessoas, ligações positivas. O amor que precisamos para a vida. Temos agora então aqui o raminho da oliveira, que representa a luz, o azeite, a paz, a luz para a nossa vida. E agora para a alegria, temos que nos alegrar, não é? Claro. Temos aqui a videira. Pode ser esta. A videira que simboliza o vinho, a alegria. E para termos força para ultrapassar os nossos problemas, temos aqui o alecrim, que representa a força, a saúde, a resiliência. A resiliência, sim. E já temos o nosso ramo. Pronto. E agora? Que seja abençoado para todas as casas e que todos estes símbolos sejam o símbolo que entre na casa de cada um, para vos abençoar. E que as tradições se mantenham, principalmente aqui em Alenquer, onde temos muitas pessoas de fora e que já vivem num centro mais urbano, afastado dos locais mais ligados ao campo, onde estas tradições se mantêm com mais força. Sim, sem dúvida. No entanto, já há locais onde se vendem estes raminhos neste dia, não é verdade? Já. Para que as pessoas que não têm acesso ao campo possam ter o seu raminho em casa. Sim. Lembras-te, quando nós éramos adolescentes, que nos juntávamos todos, íamos em grupo fazer um piquenique, e apanhávamos a espiga e ao mesmo tempo dançava-se, comia-se, petiscava-se e às vezes surgiam os primeiros namoros. Também. Que davam em casamento. Também. E hoje em dia temos aí famílias constituídas que se iniciaram neste dia, verdade? E viva a quinta-feira da Ascensão, que seja abençoada por todos. Viva e que haja paz, fraternidade, abundância, tudo isto que estes elementos simbolizam para toda a gente. E como vos dizia, é um vídeo muito simples, numa viagem muito simples, gravada no meio de uma vinha, onde passamos de facto aqui a mensagem da Quinta-feira da Espiga. E há pouco eu esqueci-me de vos dizer uma coisa: a nossa espiga tem que ser sempre pendurada com os pezinhos para cima, como eles diziam ali no nosso vídeo. Portanto, é assim a nossa Quinta-feira da Espiga. Infelizmente já não fazemos tantos piqueniques no campo, mas era assim que se vivia a Quinta-feira da Espiga, até porque este de facto era aqui um dia sagrado. Portanto, é um dia onde as pessoas realmente o
o cumpriam na sua íntegra, até porque, como eu dizia há pouco, neste dia há uma hora em que os passarinhos não vão aos ninhos, as águas dos ribeiros não correm, o leite não coalha e o pão não veda. E o respeito por estes provérbios, por estes ditados populares, eram de facto extraordinários, e no tempo dos nossos avós, dos meus pais já não, mas dos meus avós, eram rigorosamente cumpridos. Muito obrigada, espero que tenha sido esclarecedora. Foi que seguramente somos nós quem agradecemos a disponibilidade e a informação e o conhecimento que aportou aqui hoje para este webinar. Eu vou-me permitir fazer o seguinte: eu não sei, ou pelo menos isto vai ser uma consequência da resposta que me der. Eu não sei se consegue ficar connosco até ao fim. Não Se consegue. consigo. Então, pois, era o que eu suspeitava. E por isso mesmo, se alguém tem alguma questão a dirigir especificamente à doutora Cláudia Luís, eu agradeço que o faça agora, porque depois já não teremos oportunidade. Portanto, alguma pergunta ou, eventualmente, comentário. Olha, o doutor António Vermelho do Corral, por favor. Eu teria várias, mas só faço uma. Porque é que o número de elementos que hão de constituir o molho da espiga é em número não par. Eu peço desculpa, eu não consegui ouvir. Peço desculpa. Porque é que o número de elementos que integram uma espiga devem ser em número ímpar. Eu confesso que nunca fui procurar muito a razão disso, não é? Não lhe consigo responder. Mas eu posso responder. Então eu agradeço. A nossa cultura é de cariz românica. O país foi romanizado. E os romanos eram essencialmente supersticiosos e só escolhiam, através lembro agora, os dias que eram passíveis de poder fazer determinados atos ou diligências de importância. Ora bem, os dias pares eram considerados nefastos e só nos dias ímpares é que eram dias de felicidade que poderiam constituir êxito nas diligências que viessem a tomar. Portanto, é uma herança da romanização. Obrigado. Muito bem. Eu só me atrevia a dizer que era da tradição. Portanto, muito obrigada por aquilo que já aprendi. Muito obrigada. Muito obrigada ao Dr. António Vermelho do Corral, que é sempre exímio nestas questões que coloca, e porque já tem a resposta para elas, não é? No fundo. Mas é assim mesmo. Muito rapidamente, eu conheço alguns contextos culturais onde ainda hoje, por exemplo, flores, quando se oferece um buquê de flores, ele tem de ser em número ímpar também. E tem muito a ver com essa tradição, portanto, pelo menos desde o período romano, pelo menos, não é? Pelo menos. Não sabemos se não haverá algo mais para trás que tenha alimentado essa superstição. Então, agora, não sei se há mais alguma questão a colocar à doutora Cláudia Luís, algum comentário. Se não, passamos ao pequeno vídeo que o doutor Francisco Doutora Ana, André. doutora Desculpe, Ana, doutora diga, Ana, diga, eu diga. quero, eu como não vou poder ficar, quero-me Sim. despedir, quero pedir Com certeza. especial desculpa ao doutor André, não é? Ao É, senhor presidente o doutor Francisco André, sim. Francisco André, por não poder ficar. Eu confesso que detesto isto. Espero que não considerem como uma falta de respeito. É mesmo o dever que me está a chamar. E depois até agradeço que partilhem comigo o pequeno vídeo que existe, e agradeço mais uma vez a todos e muito obrigada por se terem lembrado de Alenquer. Obrigada a todos.
Não, de novo, eu repito, Obrigada. nós é que agradecemos, acima de tudo, a disponibilidade num feriado, não é? Num feriado como o de hoje. Portanto, não tem nada que se desculpar, antes pelo contrário. Antes pelo Bom contrário. webinar a todos. E Obrigada. aprendemos imenso consigo. Aprendemos imenso. Obrigada. Bom webinar a todos. Obrigada. Obrigada, obrigada. Então, agora penso que já estão reunidas as condições para visualizarmos o pequeno vídeo que nos foi enviado pelo Dr. Francisco André, Presidente da Junta de Freguesia de Salir, município de Lolé. Não sei quem é que vai passar o vídeo, já está a ser passado. Meu nome é Francisco André Rodrigues, sou presidente de Junta de Freguesia de Salir. Salir é uma das 9 freguesias do concelho de Lolé, é a maior freguesia a nível de área geográfica, estamos a falar de 200 km², com uma população essencialmente envelhecida e com pouco mais de 2.100 habitantes. Assumi este desafio exatamente para combater essa desertificação, porque nós estamos aqui num ponto muito central do concelho, com boas acessibilidades, e muito do nosso trabalho nestes primeiros anos de mandato tem sido criar as condições para que muitas pessoas que procuraram o Algarve mais litoral possam voltar às suas origens para viver e até para trabalhar. Relativamente à festa da espiga, ao dia da espiga, é um dia muito importante, eu diria que é o dia mais importante para a nossa terra, para a nossa freguesia. Esta é uma iniciativa que teve o seu início em 1968, por um então presidente de Junta de Freguesia, José Viegas Gregório, que deu nome à principal artéria da vila e também à biblioteca. Foi ele o grande mentor desta festa da espiga. Há muitos anos que se comemora. O dia da espiga é essencialmente um dia onde as pessoas vão apanhar o seu ramo da espiga ao campo, aproveitam o ar puro da serra e as bonitas paisagens, e então fazem os seus ramos da espiga, que depois guardam, como se dizia, como se diz a tradição, atrás da porta de entrada, para simbolizar tudo aquilo que se pretende para esse ano. Nós aqui temos muito como base o alecrim, que representa a saúde, temos a papoila, o amor, temos a oliveira, que é a paz, temos o malmequer, que representa a riqueza, o pão, que é a espiga, e também a videira, que representa a alegria. São estas as principais plantas que compõem o nosso ramo da espiga. A nível da festa, esta festa tinha a particularidade não só de fazer alusão à festa da espiga, ao ramo da espiga e ao dia da espiga, mas também com um desfile etnográfico. E essa é a essência da nossa festa. Começou com um desfile etnográfico onde cada monte ou cada povoação da freguesia fazia-se representar nesse mesmo desfile com um carro devidamente decorado, com plantas apanhadas elas no campo, e é um desfile muito rico, que mostra as nossas tradições, os nossos usos e costumes. Isto porquê? Porque cada localidade, cada carro representava uma atividade distinta. E depois as pessoas também trajavam a rigor, as pessoas que serviam de figurantes em cima dos carros, e passavam em frente à tribuna. Tribuna essa que tinha o Sr. Presidente da Câmara e a sua variação, o Executivo da Junta de Freguesia, na altura também as pessoas do Governo Civil, e servia para as pessoas fazerem as suas reivindicações. Ou seja, vinham pedir aquilo que lhes faltava em cada localidade. Mas a forma de fazer esses pedidos eram sempre em quadras, através de versos e em quadras que rimavam. E então fazia-se os pedidos de um ano para o outro. No ano seguinte, se esses pedidos fossem satisfeitos, as pessoas voltariam e vinham certamente agradecer à classe política por terem feito essas mesmas obras. Caso contrário, se porventura
a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia não estivessem de acordo com o que a população pretendia, havia sempre aquela crítica política e, mais uma vez, sempre em quadras e em versos. Esta é a essência que, com o passar dos tempos, foi-se perdendo essa tradição. Contudo, nós temos a felicidade, a partir de sensivelmente 2010, e eu fui convidado para organizar esta festa nesse mesmo ano, e fizemos um enorme esforço de voltar às nossas origens. E, ou seja, temos conseguido manter. Hoje, na edição deste Dia da Espiga, temos sensivelmente 2 dezenas de carros, que são tratores agrícolas, todos eles muito bem decorados, em que cada carro representa um ponto diferente da freguesia e que representa uma atividade. Ou seja, nós contamos para quem nos visita uma história, e uma história com uma sequência. Nós começamos com a Monda, depois a Ceifa, depois o Moinho, depois o Pão, e por aí adiante são 20 temáticas diferentes que quem visita o interior do Algarve, quem visita Salir na Festa da Espiga, fica com uma retrospectiva muito real daquilo que eram os tempos de outrora e o que eram os usos e costumes desta zona serrana e desta vila serrana. Essa festa acaba por se concretizar mesmo no Dia da Espiga? Exatamente. Esta festa realiza-se mesmo no Dia da Espiga, na quinta-feira da Ascensão, desde o seu início, 1968, e face à sua importância e dimensão que conseguiu alcançar, a partir de 1984, o município de Lolé decidiu passar, ou seja, alterar o dia do feriado municipal para o Dia da Espiga. E então, desde esse ano, que se comemora o Dia da Espiga no feriado municipal de Lolé. Então, a população acaba por aderir em força a este vosso evento. Essa é a nossa maior vitória, digamos assim, a nossa união. Nós conseguimos envolver cerca de 350 pessoas na organização, porque cada carro traz cerca de 8, 10 pessoas. Temos os grupos de folclore, temos o artesanato, temos a gastronomia, temos as associações, e sentimos que toda a freguesia trabalha em prol desta festa para, ano após ano, apresentar, para além de um bom cartaz musical, mas aquilo que é mais genuíno que as pessoas também procuram, que é a nossa gastronomia, o nosso folclore, as nossas tradições. Um convite para as pessoas irem a Salir nesta altura, digamos assim. É indispensável vir ao Algarve, e nós que fomos finalistas das 7 Maravilhas da Cultura Popular, é uma festa das pessoas e feita para as pessoas. Aqui podemos encontrar a gastronomia, o folclore, a tradição, podemos ver muita música e ouvir os belíssimos concertos, mas podemos, em 2 momentos distintos, porque sendo feriado só em Lolé no Dia da Espiga, nós conseguimos envolver os participantes e os figurantes do desfile e fazemos uma segunda volta do desfile no sábado, exatamente para as pessoas que residam fora do Concelho de Lolé e que possam deslocar-se até Salir para verem, ou seja, temos a primeira edição do desfile etnográfico no Dia da Espiga pelas 16 horas e depois a segunda versão no sábado, dia 31, a partir das 19h30, para quem puder. Aqui vai haver muita animação, muita festa. Eu gostaria de salientar que não só a festa propriamente dita, nós também temos outras atividades que complementam a festa. Por exemplo, damos muita importância aos jovens, porque eu pretendo que desde cedo os jovens ganhem o gosto por a sua terra e também por a sua festa da espiga. Nós fazemos um projeto que lhe chamamos Espiga Pedagógica, e que na semana antes da festa da espiga nós percorremos as escolas do Concelho de Lolé e aos alunos do 5º ano nós vamos explicar exatamente isto, ou seja, o que é a festa da espiga, o que simboliza o ramo da espiga, como se faz, e depois levamos desde o acordeão, desde o tirador de cortiça, o moleiro, a padeira, etc., para que as crianças vejam, e é muito giro de ver a reação delas, que ficam muito entusiasmadas a ouvir-nos. Por isso, e para terminar, penso que o convite fica feito no Dia da Espiga,
uma festa fantástica no interior do Algarve, com muita música, muita animação, muito folclore, muita tradição e, acima de tudo, um desfile a fazer lembrar os tempos de outrora, muito bem representado por toda a nossa população salirense. Muito obrigada, neste caso ao Dr. Francisco André, mas também à colega Maria Matos, que de facto conduziu esta entrevista, não é? A entrevista e que nos assegurou a visualização deste pequeno vídeo. Julgo que não há mais nada no alinhamento, não é? Terminamos. Antes do período de debate, ainda que já seja 7:15, eu não quero deixar de dizer, para o caso de não se terem apercebido, de que no chat foram postadas algumas informações, nomeadamente o link para a nossa associação, para quem ainda não conhece o site, obviamente, o próprio texto produzido pelo professor Luís Marques sobre este dia e também o link para o vídeo que observámos produzido pela área da cultura da Câmara Municipal de Alenquer. Dito isto, agora está aberto o período de perguntas, respostas, comentários. Bom, a doutora Cláudia Luís já não está entre nós, mas também só houve uma questão que lhe foi dirigida. Portanto, por favor, olha, temos da Eugénia Correia, a dizer que gostou muito e a dar os parabéns a todos os intervenientes. Entretanto, algumas pessoas tiveram de sair, dada a hora tardia já desta webinar, não é de surpreender, e também me parece que alguns dos que estariam connosco fariam parte de um ou dos dois conselhos aqui presentes. E portanto é feriado, onde é feriado. É natural que tenham tido compromissos de ordem até familiar. A Maria Matos está a postar um link para do YouTube, não sei exatamente o que será, mas vai-nos explicar, com certeza. Link do vídeo da freguesia de Salir. Obrigada, muito obrigada. Portanto, mais pessoas a pedirem desculpa, mas que têm de sair. Mas não queria deixar de colocar à consideração dos que ainda permanecem connosco a possibilidade de trocar ideias, de adicionar algum aspecto ou outro que pareça pertinente trazer para aqui. Não sei se o professor Luís Marques quer dizer. Professora Ana Mourão, por favor. Ora, boa tarde. Eu tinha muita coisa para dizer. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Dr. Corral, que, como sempre, estendeu aqui uma lição de erudição que é sempre fantástico ouvi-lo. Eu não queria aqui introduzir uma nota negativa, mas eu tenho de dizer isto. Eu estava aqui, ao mesmo tempo, chegou-me aqui uma mensagem nestas coisas do telefone. Eu sou de uma zona onde se fazia sempre, e ainda se faz, penso eu, a apanha da espiga, que eu sou da Beira Baixa e fui criada no Alto Alentejo, portanto sou daquela zona onde de facto esta tradição ainda está viva. E uma pessoa minha conhecida, a propósito do Dia da Espiga, diz isto é no Alto Alentejo, ali no concelho de Nisa mais propriamente, em que diz, pois é pena é que já não há espigas para colher. Ou seja, isto é a parte não é bem negativa, da salvaguarda de que cada vez, nem que seja para apanhar a espiga, que se faça um bocadinho de trigo para podermos manter, se não fazer o pão, pelo menos manter a tradição.
E outra coisa que eu queria também dizer que ao doutor Corral, não terei tempo, também não quero estender muito, é que na literatura oral tradicional, que ele começou por, enfim, citar algumas composições e muito pertinentes e muito bonitas, até dos passarinhos, que é muito bonita, e dizer-lhe que de facto, e ele sabe com certeza disso, que a referência à Quinta-feira da Ascensão é muito comum em orações, em romances tradicionais, por exemplo, no Cordão de Nossa Senhora, que acontece, e até em quadras assim um bocadinho de sentido, um bocadinho para o maroto, que eu não vou pôr aqui, porque, enfim, respeito os ouvidos de cada um, não conheço bem as pessoas, mas um dia poderei, enfim, mostrar. Ele está no Adelote, não está escondido, é que numa recolha que foi feita, de facto, enfim, com uma graçola, uns trocadilhos com as espigas e enfim, com os rapazes e com as raparigas no campo, enfim, vamos passar essa parte. E realmente dizer que foi uma tarde ótima, com muita erudição, e eu agradeço imenso e gostaria imenso que esta tradição não fosse uma das que acabasse. Olha, Eugénio, eu tenho um. Ia dizer, hoje logo de manhã vi umas senhoras aqui na minha rua a vender raminhos, mas eu não comprei. Surpresa que eu tenho um raminho da espiga, eu tenho. Ela tem. Lindo. Lindo, sim, senhora. Era uma brincadeira. Não, foi giro. Olha, eu vi a vender e eu não quis comprar, mas elas estavam ali a vender na rua, de facto. Sim, sem dúvida. Em Lisboa, em vários pontos, até mesmo no centro, estavam a vender. Estavam a vender também, estavam. Sim, estavam, é verdade. A preços, enfim, um bocadinho. Eu nem perguntei, mas pronto, mas faz parte, não é? Já sabemos que há sempre inflação nestes dias, não é? Inflacionam sempre o valor de tudo, né? Nestas ocasiões. E hoje é só para partilhar convosco que hoje achámos muito interessante em Lisboa. Eram grupos de jovens que estavam a vender o raminho da espiga e nós achámos muito interessante isso, serem um grupo de jovens a vender. Quanto custou esse ramo? Custou 2,5 €. Comprámos tudo. A inflação não foi grande. Há 10 anos estava a 1 euro e meio. Não, então nem foi muito, até achei que fosse mais. Pois. Porque eu vi até aqui nem aumentou muito, em 10 anos não aumentou quase nada, ao fim e ao cabo. Mas pronto, aquilo que a professora Ana Mourão referiu é muito pertinente e acho preocupante, porque está relacionado com uma série de situações, não é? A alteração da paisagem, que se está a operar, e então no Alentejo isso é absolutamente evidente, não é? Aquilo era uma zona de trigo, Pois, que é uma zona de transição, não é? Era chamado celeiro de Portugal. Exato, pois. Mas isso, o celeiro agora são placas de solares, mas enfim. Mas ali ainda havia, ali ainda havia, mas agora disse-me isto ela hoje, diz uma amiga minha, que me disse, ora, a espiga, e onde é que ela anda? Já não há, faz apanharmos. Mas também não há, mas por outro lado também não há espiga, não há... De trigo, atenção. Trigo nem de centeio, muito... Sim. Das árvores ainda pode haver, das ervas, etc. Mas um outro mal é realmente este, é que não há gente nas povoações que se conjugue para comemorar o dia da espiga e fazer estes passeios ao campo. Não há gente. No meu conceito, isto são pessoas que esta senhora já tem alguma certa idade, mas as pessoas de uma certa idade ainda tentam nestes dias cumprir algumas. Gente nova não, porque não há. Agora elas ainda tentam cumprir, ir ao campo, fazer essas coisas, ainda fazem. Mas elas, olha, eu nem que quisesse, é que aqui ao pé não há trigo, não há. E é difícil encontrar papoilas. Papoilas vê-se no campo, vê-se. Mas há cada vez menos papoilas. Mas vê. Mas isso ainda se vai ver. Normalmente, para se ir
ir em grupo à procura de procurar fazer o molho da espiga. Muitas vezes é preciso escolher um local para que exista o conjunto de plantas que efetivamente informam a espiga. Nem sempre tudo isto está junto. É verdade. Onde havia, por exemplo, trigo, o centeio era mais escasso, não é? Era ali um bocadinho para os animais e pronto. Pelo menos ali naquela zona, no Alentejo. No Alentejo, Exatamente. na beira, Na beira já havia mais centeio. a cultura do centeio superava o trigo. Completamente, São sim. terrenos mais pobres. Exatamente. Mas aquilo também, doutora, já que se põe essa questão, se calhar também variava um bocadinho de região para região Sim, para varia. adaptar aquilo Sim, que era mais fácil varia. Não, varia muito a região. E depois há sempre quem acrescente mais uma coisita, ou quem realmente não consegue apanhar outra coisa. Por exemplo, o alecrim, o tomilho e o romaninho são plantas normalmente aromáticas que procuram juntar-se quando outras não há. E como a sua professora referiu há pouco, são as pessoas idosas que ainda têm no seu subconsciente este sentimento do religioso, do sagrado, e ainda gostam de, enfim, retornar à sua mocidade para se deslocar ao campo e repetirem atos que praticaram na sua juventude. É verdade, sim, senhor. Se me é permitido acrescentar aqui um aspecto, eu recordo muitíssimo bem de criança ir com a avó materna e com muita gente em Vila Franca, porque Vila Franca de Xira também é feriado municipal hoje, e irmos em Romaria ao Senhor da Boa Morte. Sim. Portanto, Não só por vezes fazer-se romarias a conventos, capelas, igrejas, por exemplo. Exatamente. No caso de Vila Franca era portanto, à capela do Senhor da Boa Morte, justamente, neste dia. Mas coincidia com o dia da espiga, era? Sim. Além disso, este rito é o rito maior de um conjunto de ritos menores. Como, por exemplo, o domingo da rogação, os 3 dias prévios das rogações, tem a vigília prévia, tem consequentemente a 8ª que foi instituída por Leão XIII, que é, digamos, um antepassado do atual Leão XIV, e tudo isso constitui e depois tem esta 8ª, é a preparação e a transição entre a Ascensão e o Pentecostes. É Deus, é Jesus Cristo que sobe e é o Espírito Santo que desce. Vejam, portanto, os movimentos. Não, na verdade é tudo muito interessante, de facto. Com tudo o que tem a ver, com estas tradições, não é? Com a Que é pena, materialidade. É que se vão perdendo. No meu conselho não se faz nada disto. Pois. Já não se faz nada disto. Não há gente que faça. Pois. Se perguntar a esta gente jovem, não sei se a minha mãe fazia, se o meu avô fazia, a minha avó fazia, ou então tem uma noção vaga sobre esta situação. E as escolas... Aqui no Oeste, ainda a tradição ainda se mantém bastante ativa e os professores têm tido, os professores e as educadoras também, têm tido um papel fundamental, porque ainda vão com as crianças. Agora, não tem, depois é o raminho completo. Por exemplo, o trigo, aqui na zona do Oeste não há. Mas, por exemplo, hoje no Cadaval da parte da tarde é feriado, há uma festa que é a mesma festa também da espiga, uma festa mais popularucha, é diferente da que a senhora vereadora de Alenquer estava a falar, é mesmo um arraial de festa e pronto, com a parte religiosa também. E em Arruda dos Vinhos também é feriado, e no Sobral da Graça também é feriado. A parte religiosa. Não. Como? Interrompia, disse aí também religiosa. Qual é a parte religiosa? A parte religiosa que eles fazem é a missa. É a missa, fazem uma missa neste dia, fazem sempre. Uma das particularidades é que também, uma das particularidades, e portanto uma versão, uma corrente,
é de quem vai-se de manhã à quinta-feira a fazer a apanha do molho, A apanha da espiga. antes do Depois é sol benzer, não nascer, é? e depois vai-se à igreja para poder assistir à missa, e quando o padre faz a bênção, Geraldo, e tem missa ESD, mostra, exibe-se o O ramo para que caminho. o elemento fique benzido. É Portanto, assim, é. Mas o ramo fica com uma duplicidade do seu alimento. Não só aquele que é típico e próprio da natureza, porque colhido nesse dia, a determinada hora, até determinada hora, como aquele que efetivamente recebeu por um celebrante representante de Cristo na Terra. pois, isso é que não, nem todas as pessoas levam, mas algumas levam à missa o raminho, sim, é verdade. É verdade. Agora, a espiga tem um laço sacralizado e tem outro profano. Hoje praticamente só tem o profano. Pois. Eu sei que em Arruda, mas eu não sei o nome da capela. Em Arruda sobem um monte e vão uma capelinha também, a todos em procissão, vamos lá, para celebrar também este dia da espiga. Mas eu não sei o nome da capelinha, mas sei que é uma tradição que as pessoas ainda têm, pronto, têm Pois. muito, Por exemplo, têm no ainda meu dentro concelho, delas essa questão. Eugénia, deve ser um pouco como em Vila Franca, ainda hoje, não é? Só as pessoas É, vão com o raminho, vão é em isso, Romaria à e Capela é do isso. Senhor da Boa Morte, ao santuário, aliás, é um santuário do Senhor Jesus da Boa Morte. quem Eu é já que, uma vez quem é participei em que, Arruda, quem é que mas não sei lidera o nome. esse cortejo? Olha, isso eu não sei, neste momento não sei. Há muitos anos que eu não, estou afastada desta Porque tradição, em portanto muitos não sei. casos era o pároco da freguesia. E em Arruda é o padre É com o que município, é o padre, normalmente, depois sim. que me referi, benzia aos campos para se tornar. Pois. É possível que ainda seja, acredito que ainda seja. Hoje em dia. Às vezes há aquelas pessoas muito ligadas à igreja na qual o Papa, Padre, O padre. o padre, não digo transferir poderes porque não o pode fazer, mas solicita alguém que o substituía designadamente nas rogações. E, portanto, tem uns livrinhos especiais e tal, e depois vai evocando as rogações e as pessoas vão respondendo. Depois tem à mistura, efetivamente, os Padres Nossos, as principais, o Padre Nosso, a Ave Maria e a Glória, Glória Pátria. bom, muito obrigada a todos. Já ultrapassamos um bocadinho as 20 horas. Realmente foram 2 horas de muito conhecimento, muito saber, muita erudição, muita experiência também e de exemplos excelentes como os que foram aqui apresentados por representantes de duas câmaras municipais. E eu não gostava de encerrar os trabalhos de hoje sem solicitar permissão para partilhar um cartaz, se me for permitido, porque eu não tenho permissão, não é? Portanto, agradeço que me autorizem a partilhar, Sim, sim, sim. se faz favor. Não sei quem é que autoriza, se é a Maria Matos, se é o Luís Marques, o professor Luís Marques, mas A Maria Matos é que está a fazer a ligação. está bem, pronto. Então estou a aguardar, porque por enquanto o compartilhamento não está ativado. Eu peço desculpa, mas não estou a conseguir deste lado. Peço desculpa. Então deixa estar, não tem importância nenhuma. Eu vou solicitar à professora e colega Ana Mourão que então nos fale um bocadinho acerca da próxima iniciativa da nossa associação, inscrita dessa feita num outro ciclo, intitulado Património Cultural e Material em Portugal, uma conferência que terá lugar já na próxima semana, 5 de junho, com início à mesma hora, às 18, intitulada A Literatura Oral Tradicional e a Voz Lírica do Alentejo.
eu pedia-lhe, a professora Ana Mourão, que falasse um bocadinho, que é para nos abrir também o apetite ainda mais, não é? Para estarmos presentes. Com todo o gosto. A conferência vai ser, enfim, proferida em grande parte pela Lina Mendonça, que é uma colega do lado do Clepulo, bastante mais nova que eu, mas que de facto tem feito imenso trabalho na área da literatura oral tradicional. Ela é natural de Reguengos de Monsaraz e, como tal, fez o seu trabalho de recolha e de estudo das composições, principalmente na parte da lírica, em Reguengos de Monsaraz, da literatura oral tradicional. Portanto, a partir daí ela fez o doutoramento nessa área, que é uma área que não, a lírica, ao contrário do trabalho sobre o conto, sobre as lendas e até sobre o romanceiro, é uma área pouco trabalhada em Portugal, em termos assim grandes, não é? Que se possam mostrar. E ela, portanto, eu sei que neste trabalho ela vai fazer. A lírica não é só as cantigas, não é? Portanto, geralmente nós achamos que a lírica, por exemplo, Alentejo é canto alentejano. Não, aqui não se trata de nada disso, trata-se da lírica em termos daquilo que é considerada pelos estudos da literatura oral tradicional e que englobam também orações, rezas, benzeduras e tudo isso que é de muito complicada definição e muitos investigadores fogem um bocadinho à questão que ela aborda aqui. Portanto, eu penso que será uma conferência bastante interessante. Está aí o meu nome porque eu para fazer um bocadinho a introdução a isto tudo que eu estou a dizer um bocadinho mais detalhado, a quem estiver a ouvir, e passarei depois a pasta à Lina Mendonça, que de facto alia, posso dizer desde já, alia o rigor científico que aprendeu na licenciatura, no mestrado, no doutoramento, a uma paixão enorme que ela tem pela sua terra, onde já não vive há muito tempo, e por toda esta questão da lírica alentejana, que as pessoas percebam que é mais, não é só, quero eu dizer, acho que há aqui uma diferença, não é apenas o canto alentejano, há todo um campo enorme que se chamamos lírica, e era isso só que eu queria dizer, não queria dizer assim muito, não quero adiantar muito mais, mas acho que sim, fazem bem se assistirem e se divulgarem esta conferência que a associação vai organizar. Muito obrigada, muito obrigada. Também. E, portanto, julgo que tem tudo para ser mais um excelente fim de tarde, não é? Tudo para isso. Professor Luís Marques, não sei se quer dizer alguma coisa antes de encerrarmos os trabalhos. Não, só. Pronto. Então Carla Aveiro, julgo que quer dizer alguma coisa. Diga. Permitem-me, primeiro, e quero dizer à senhora doutora Ana Cristina Martins, desculpe não ter reconhecido logo, mas foi uma das minhas docentes o ano passado. É É com verdade. muito gosto voltar a revê-la também. Muito gosto E também. peço desculpa. Em relação ao senhor doutor, o professor doutor António Corral, gostei muito porque enveredei por outros caminhos, que há partes que eu me lembro da história, enveredei pelos outros caminhos, mas tudo faz sentido. Eu apreciei muito a forma como ele abordou esta temática. Também quero agradecer ao professor Dr. Luís Marques por ter enviado o e-mail para informar deste webinar. E também eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora Maria Matos. No vídeo em que o senhor Presidente da Junta de Freguesia falava sobre
de Salir, das da freguesia de Salir, eles falavam num desfile em que existe uma representação em que há um moinho, que é para simbolizar o trigo que se transforma em farinha. E eu fiquei um pouco curiosa, porque e não sei se a senhora doutora Maria Matos já assistiu a esse desfile. E fiquei curiosa. Peço desculpa, eu estava aqui numa outra vertente técnica e não me estava a perceber a questão que me estava a colocar. Peço desculpa, estava a falar do desfile da. Em Salir, o presidente da Junta de Freguesia falou que há um desfile, que há uma reprodução, e fiquei com curiosidade que ele falou. Neste tipo do vídeo que foi inserido, há algumas imagens no final. É uma nova versão e existem essas imagens no final. Realmente é um desfile que envolve muita gente, muitas representações. É um marco e que é aproveitado em termos turísticos pela freguesia, pelo Conselho. O próprio Conselho Loler reconheceu a importância e considerou o feriado municipal. E também pode ver ainda mais fotografias se for ao Google e se colocar Festa da Espiga de Salir, e vai com certeza ter uma noção muito real do evento que é naquela freguesia e que está a ser hoje uma realidade. Quero agradecer, senhora doutora, e agradeço a todos os envolvidos e aos senhores, à moderadora, ao senhor professor, senhor doutor António Vermelho Corral, ao doutor Luís, ao professor doutor Luís Marques, à professora doutora Ana Mourão, à senhora doutora Maria Matos, mais uma vez, à nossa moderadora, a doutora Ana Cristina Martins. Foi um prazer vos rever a todos e também conhecer novas caras. E gostei imenso foi um fim de tarde muito feliz e bem passado. Muito obrigada, Carla Aveiro, e foi também um prazer redobrado revê-la. E esperamos sinceramente podermos revê-la no dia 5, já para a semana, não é? Já para a semana. Portanto, há que se registre na webinar, no site, já foi divulgado pela Maria Matos, justamente no chat, para que se possa já inscrever para 5 de junho. Posto isto, agradecer muitíssimo a todos, desde os organizadores enfim, a todos os que permitiram compor este final de tarde, a começar pelo conferencista, o doutor António Vermelho do Corral, a doutora Cláudia Luís, vereadora da Câmara Municipal de Alenquer, ao doutor Francisco André, presidente da Junta Freguesia de Salir, à doutora Maria Matos, por toda a disponibilidade e pela logística. Espero que da próxima vez já consiga saber onde é que se clica para possibilitar a partilha. E também à professora, obviamente, Ana Mourão, que nos abriu perfeitamente o apetite, se é que tínhamos falta disso, não para daqui a bocado, que já é hora de jantar, mas para 5 de junho, não é? E a todos quantos estiveram connosco, estivemos no pico, tivemos praticamente 20 pessoas, o que é muitíssimo bom para um final de tarde, nomeadamente de um dia extremamente quente e que eu suspeito que grande parte das pessoas estará neste momento na rua para ver se encontram, enfim, algum refrescamento depois de tantas horas de calor. Portanto, muito obrigada. Uma boa continuação uma boa transição entre a tarde e a noite, não é? Este in between, estas transições, estes momentos de transições, dos quais o Dr. António Vermelho do Corral, no fundo, também nos falou, não é? Estes momentos de transição que fazem parte da nossa vida e fazem parte da nossa cultura e das culturas em geral. E
espero que rever a todos no dia 5 de junho. Portanto, exatamente de hoje a uma semana. Obrigada Muito e até obrigado. breve. Boa tarde, até breve. Obrigado. Até para a Obrigado a semana. todos. Parabéns, parabéns aos oradores e aos organizadores. É verdade. Muito Parabéns aos Parabéns a moderadores e aos organizadores e todos. Muito agradecida. Foi um gosto. obrigado. Tchau. Adeus, boa tarde. Boa tarde.